Você já parou para pensar que tudo o que acredita sobre espiritualidade e manifestação pode estar completamente equivocado? Pois é, o que vou compartilhar agora pode abalar suas convicções mais profundas. E se eu te dissesse que existe uma grande ilusão sendo propagada por aí, uma armadilha sutil que mantém você preso em um ciclo sem fim? Muitos ensinam que para atrair a vida dos seus sonhos é preciso manter-se em uma vibração elevada o tempo todo. Mas e se essa ideia for exatamente o que está sabotando sua evolução? Observe ao seu redor. Quantas pessoas conhece que vivem repetindo frases positivas, carregando cristais e forçando sorrisos, mas continuam mergulhadas nas mesmas frustrações e padrões negativos? Isso não é coincidência. O universo não se deixa enganar pelo que você finge sentir. Ele responde ao que você realmente é, a sua essência mais profunda. E se o segredo para manifestar a realidade que deseja estiver justamente em compreender como a frequência espiritual funciona de verdade, antes de prosseguirmos, responda: você já notou que nada ao seu redor está parado? Desde a tela em que assiste a este conteúdo até as células do seu corpo, tudo está em constante movimento. Não se trata apenas de uma crença espiritual, mas de uma verdade científica comprovada pela física quântica. Aquilo que chamamos de matéria sólida é, na realidade, energia vibrando em uma frequência específica. E aqui está o detalhe crucial que quase ninguém entende. Sua frequência não é definida pelo que você sente em um momento passageiro, mas pelo seu estado de consciência permanente. Muitas pessoas acreditam que vibrar alto significa estar feliz o tempo todo, mas isso é um grande equívoco. Sua frequência vai além das emoções superficiais. Ela é moldada pelo que você carrega dentro de si, mesmo quando não está prestando atenção. E é exatamente por isso que tantas pessoas fracassam na manifestação. Elas tentam mascarar suas verdadeiras emoções, forçam uma positividade artificial e acreditam que isso basta. Mas o universo não se impressiona com máscaras. Ele responde à sua frequência autêntica, aquela que você emite mesmo quando ninguém está olhando. Imagine um rádio sintonizado em uma estação específica. Você pode desejar ouvir uma música que toca em outra frequência, mas enquanto não ajustar o dial, nunca a escutará. O mesmo acontece com sua vida. Você não atrai o que deseja, mas o que está alinhado com a frequência que emite constantemente. E é justamente esse o ponto que vamos explorar agora. A realidade ao seu redor não é fixa. Ela se molda de acordo com sua consciência. O mundo não reage ao que você diz, ao que você sonha ou ao que você deseja. Ele responde ao que você é, a sua essência vibracional. Se você está sintonizado na escassez, não importa quantos rituais faça para atrair abundância. As barreiras continuarão surgindo. Se suas crenças profundas dizem que o amor é difícil, não adianta repetir mantras no espelho. Você continuará atraindo relacionamentos que confirmam essa ideia. A manifestação não é sobre desejar, mas sobre se tornar. Agora, a pergunta que não quer calar: como reprogramar sua consciência para criar a realidade que sempre quis? A resposta está em compreender que a frequência não é estática. Ela está em constante movimento, assim como tudo no universo. Nada é fixo. Tudo flui, tudo se transforma, tudo segue um ritmo natural. O erro de muitas pessoas é acreditar que podem permanecer sempre no ápice, sempre felizes, sempre em alta vibração. Mas essa expectativa é uma ilusão que só gera sofrimento. Observe a natureza. A respiração segue um ciclo de inspiração e expiração. O coração pulsa em ondas de contração e relaxamento. O dia dá lugar à noite e as marés sobem e descem, porque suas emoções e sua frequência seriam diferentes. A própria vida nos ensina que existem momentos de expansão e momentos de recolhimento. Querer apenas luz, sem aceitar a escuridão, é o que o mantém preso em um ciclo interminável. O problema não está nos momentos de baixa vibração, mas na resistência a eles. Quando você luta contra o fluxo natural das energias, cria sofrimento. A energia reprimida se acumula e volta com ainda mais força, transformando o que deveria ser um ciclo passageiro em uma prisão. Mas e se, em vez de resistir, você aprendesse a fluir com esses movimentos? E se aceitasse que as oscilações entre altos e baixos fazem parte da sua jornada? A chave para a transformação está em um princípio fundamental do universo: a polaridade. O sofrimento não vem da dor em si, mas da sua recusa em senti-la. Desde pequenos, somos ensinados a fugir do desconforto, a evitar a tristeza, a reprimir a raiva. Mas a verdade é que quanto mais você tenta escapar das suas emoções, mais elas o aprisionam. O que deveria ser um momento passageiro se torna um ciclo de dor sem fim. O próprio Buda já ensinava isso há milhares de anos. Ele dizia que o apego é a raiz do sofrimento, e isso vale tanto para o apego ao prazer quanto para o medo da dor. Quando você se recusa a sentir, torna-se escravo do que reprime. Já percebeu como ignorar um problema muitas vezes só faz com que ele cresça dentro de você? Imagine um rio fluindo livremente. Agora pense em alguém tentando construir uma barragem para conter suas águas. O que acontece? A pressão aumenta e quando a barragem se rompe, a força da água é ainda mais devastadora. Com suas emoções é a mesma coisa.
Verdadeira sabedoria não está em escolher um lado, mas em transcender a dualidade. Imagine um pêndulo oscilando entre dois polos. Quanto mais você o empurra para um extremo, mais violento será o retorno ao outro. O mesmo acontece com a mente humana. Quem se apega à euforia espiritual vive em constante medo de cair. Quem foge da escuridão acaba sendo dominado por ela nas sombras. Mas o mestre não luta contra o pêndulo, ele simplesmente para de empurrá-lo. A neutralidade não é indiferença, é clareza, é a capacidade de observar a tempestade sem ser arrastado por ela. Quando você para de resistir ao que é, a vida deixa de ser uma batalha e se torna um espelho. E aqui está o paradoxo: quanto menos você tenta controlar, mais controle real você ganha. Porque o verdadeiro poder não está em dominar as circunstâncias, mas em dominar a si mesmo diante delas. Pense em um rio novamente. Se você tentar segurá-lo com as mãos, a água escorrerá entre seus dedos, mas se você aprender a fluir com ele, poderá navegar em qualquer direção. A espiritualidade não é sobre ser imune à correnteza, é sobre saber nadar. E é exatamente isso que separa aqueles que apenas falam de iluminação daqueles que realmente a vivem. Mas há um detalhe crucial que quase ninguém menciona: a neutralidade não é um estado permanente. É uma prática diária. Você não acorda um dia e decide ser neutro para sempre. Você escolhe, a cada momento, não se deixar levar pelo drama da mente. E é nessa escolha constante que a verdadeira liberdade nasce. Agora, imagine o seguinte: e se a sua maior fraqueza pudesse se tornar sua maior força? E se a sombra que você tanto tenta esconder guardasse exatamente o poder que você precisa para se libertar? Essa é a chave que os mestres antigos conheciam e que a maioria das pessoas ignora, porque a luz não brilha mais forte onde há escuridão. Ela brilha mais forte onde a escuridão é reconhecida e integrada, e é aqui que a jornada se aprofunda, porque não basta apenas entender as 5 camadas da frequência. Você precisa saber como usar cada uma delas a seu favor, e a primeira pergunta que surge: como transformar crenças limitantes em crenças poderosas? Como direcionar seus pensamentos para que eles trabalhem por você e não contra você? E, acima de tudo, como ancorar sua identidade em algo tão sólido que nenhuma tempestade possa abalar? A resposta está em um processo que poucos dominam, mas que qualquer um pode aprender. Um método que não exige anos de meditação ou rituais complexos. Apenas uma mudança radical na forma como você se relaciona consigo mesmo. E é exatamente isso que vamos desvendar agora, porque quando você entende esse mecanismo, tudo muda. Sua realidade deixa de ser algo que acontece com você e passa a ser algo que você cria através de você. E essa é a diferença entre viver no piloto automático e viver com propósito. Mas antes de chegarmos lá, há uma verdade que precisa ser dita: você não precisa ser perfeito para ser poderoso. Você não precisa eliminar suas sombras para brilhar. Na verdade, é justamente o contrário. Quanto mais você aceita suas imperfeições, mais autêntico se torna. E é nessa autenticidade que reside o verdadeiro magnetismo espiritual. Então, respire fundo. Porque o que vem a seguir não é apenas mais um ensinamento. É um convite para olhar para dentro de uma forma que você talvez nunca tenha olhado antes. E quando você fizer isso, algo extraordinário acontecerá. Você deixará de ser vítima das suas circunstâncias e se tornará o criador da sua própria realidade. E essa, meu amigo, é a verdadeira alquimia da alma. As suas feridas, mais elas se tornam portais para a luz, porque a dor, quando observada com coragem, não é um fim, é um chamado. E esse chamado não chega por acaso, ele chega para quem está pronto para transcender. O que poucos entendem é que a resistência é o verdadeiro veneno. Você já notou como, quanto mais luta contra uma emoção, mais ela se fortalece? Como se cada tentativa de fugir fosse um combustível para o fogo que tenta apagar? A verdade é simples: o que você nega domina, o que você aceita transforma, e essa aceitação não é passividade, é poder, é a arte de estar presente sem ser arrastado pela corrente. Agora, imagine por um instante que sua mente é um céu, os pensamentos são nuvens passageiras, você não é as nuvens. Você é o céu vasto, imutável, infinito. Quando uma tempestade chega, você não precisa se afogar nela. Basta observar, respirar, permitir que ela passe. E aos poucos perceberá que até as tempestades mais violentas têm um propósito: lavar o que já não serve, revelar o que sempre esteve ali, escondido sob a superfície. Mas aqui está o detalhe que muda tudo: a prática não acontece nos momentos de paz. Ela acontece quando a vida aperta, quando o medo sussurra, quando a dúvida grita, quando a incerteza pesa como uma pedra no peito. É nesses instantes que você tem a chance de escolher: reagir como sempre reagiu, com medo, com raiva, com resistência, ou responder com consciência. E essa escolha, meu amigo, é o que separa quem sofre de quem evolui. Pense nos grandes mestres. Eles não se tornaram iluminados porque a vida lhes deu facilidades. Eles se tornaram iluminados porque, diante do caos, escolheram não se perder, porque entenderam que a escuridão não é um inimigo, mas um professor. E que cada lágrima, cada queda, cada noite sem estrelas é, na verdade, um convite para acordar.
Então eu te pergunto, o que você tem resistido? Que dor tem evitado como se fosse um monstro, quando na verdade ela é apenas uma mensagem? Porque a vida não nos traz desafios para nos destruir, ela nos traz desafios para nos revelar. E quando você finalmente entende isso, algo extraordinário acontece. O medo perde o controle, a ansiedade se dissolve, e o que antes parecia um abismo se transforma em um degrau. Mas há um último segredo, aquele que une tudo o que falamos até aqui. A realidade que você vive não é um acaso, ela é um reflexo. Um espelho que devolve, com precisão cirúrgica, o que você acredita merecer, o que você está disposto a aceitar, o que você escolhe alimentar. E se você quer mudar o que vê lá fora, precisa começar por dentro. Agora me diga, qual foi o momento em que essa verdade bateu mais forte em você? Em que instante percebeu que suas crenças estavam moldando sua vida sem que você sequer notasse? Compartilhe aqui, porque quando você coloca isso em palavras, algo se liberta. E quando você compartilha, ajuda alguém a enxergar o que ainda não conseguia ver. Se essas palavras ressoaram, não as guarde só para você. Passe adiante. Pode ser que nesse exato momento, alguém que você ama esteja precisando ouvir isso. E quem sabe, ao compartilhar, você não esteja plantando a semente da transformação na vida de outra pessoa. Obrigado por estar aqui, por dedicar esse tempo à sua jornada, por permitir que essas palavras ecoem em você. Mas não pare por aqui. A próxima etapa está te esperando. Clique no vídeo que apareceu agora. Ele foi feito para te guiar além, para te mostrar na prática como aplicar tudo isso no seu dia a dia, porque conhecimento sem ação é apenas ilusão. E você, meu amigo, não está aqui para ilusões. Você está aqui para viver. Então vamos juntos, eu te espero do outro lado.